Bom dia, pessoal. Bom dia, irmãos e irmãs. Vamos orar então. Senhor Deus, nós te louvamos, te agradecemos por mais um dia de vida, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado, Pai, que o Senhor tem sustentado o teu povo, o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem derramado da sua graça. E nós pedimos, Senhor, que hoje seja um dia abençoado, que o Senhor fale aos nossos corações por meio da sua palavra e que possamos cumprir aquilo que o Senhor tem para nós. Por meio da sua graça, do seu Espírito, queremos fazer tudo de acordo com a sua vontade e para a sua glória. Então nos desafie, impacte o nosso coração, Pai, para que possamos fazer isso. É no nome de Jesus que nós pedimos. Amém. Amém. Então vamos lá. Você já tentou passar uma impressão maior daquilo que você é? A gente vê no mundo, é claro, né, os líderes, as pessoas, elas nunca vão falar das presepadas que elas fizeram. Né? Os líderes vão querer que as pessoas os sigam, contando as grandes maravilhas, as grandes coisas, os grandes feitos que eles fizeram, né? E nunca daquilo que eles deixaram de cumprir, das suas falhas. Ainda mais numa época onde as biografias estão em alta, a gente vê, né? Os caras lançam aí as grandes coisas que eles fizeram, né? As vezes que eles acertaram, as conquistas, o sucesso, mas nunca alguém querendo se promover contando as suas presepadas. E o texto de hoje, nós vamos ver o fracasso dos primeiros líderes da igreja primitiva, né? O fracasso dos seguidores de Jesus. Nós vamos ver um pouco da humanidade de Jesus, né? Da sua natureza humana, e é uma porção da Escritura que fala muito ao meu coração, muito impactante. Nós aprendemos muito mais de Jesus aqui e mais de nós mesmos também, né? E quando a gente conhece a Jesus Cristo, a gente já não tem mais medo de mostrar quem nós somos. E é isso que é interessante. Todos aqueles que são impactados pelo Evangelho, eles acabam descansando, né? Tirando esse peso das costas de querer provar, de querer mostrar algo que você não é. E eu posso falar da minha própria história. Quando eu me converti, foi um peso que caiu das minhas costas. Eu não precisar mostrar algo que eu não era, né? Poder falar das minhas falhas, poder falar dos meus fracassos, né? Poder chorar finalmente, né? E é muito impactante, né? A gente nós somos libertos, né, de nós mesmos, e aí nós temos convicção que só uma pessoa mesmo merece a glória, só uma pessoa é digna de ser louvada. Nós vemos o próprio livro de Jonas, é muito interessante, né? Alguém que descreve ele mesmo daquela forma, né? Uma pessoa legalista, uma pessoa hipócrita, uma pessoa que não ama, né? Você sabe que essa pessoa só vai falar dela mesma dessa forma quando ela está segura, quando ela sabe quem ela é e o que Jesus Cristo fez por ela. Então é interessante, né? Nós vemos o exemplo dos evangelistas, né? Mateus, Marcos, Lucas, João, a maneira como eles descrevem as suas presepadas, os seus fracassos. Próprio Pedro. Nós sabemos que essas pessoas, elas estão convictas que o sucesso delas é por causa de uma pessoa. Elas por elas mesmas sempre vão fracassar, mas por causa de Jesus Cristo, elas são seguras para testemunhar. E é isso que a gente faz, a gente testemunha. A gente não fala dos grandes feitos que nós fizemos, das grandes coisas que a gente fez, porque a gente não pode fazer nada. A gente vai fracassar e a gente vai ler no texto de hoje, né? Mas a gente coloca a nossa confiança, a nossa esperança naquele que não fracassa, né? Naquele que pode fazer tudo. Então, essa é uma história do ápice, vamos dizer assim, do fracasso dos líderes da igreja. Fala muito sobre nós também, fala muito sobre eu e sobre você, sobre o nosso fracasso, sobre as nossas falhas e sobre o nosso Senhor também.
Então vamos ler, está lá em Mateus 26, versículos 36 a 46. Mateus 26, 36 a 46. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse: sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois, voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se a sua vontade. Quando voltou, de novo os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora, eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Então, essa é uma noite antes da crucificação, logo após a ceia do Senhor. Seria uma noite bem difícil, uma noite bem difícil para Jesus. Ele estava extremamente impactado, profundamente impactado. Nós vemos que a sua mente estava carregada, o seu coração, as suas emoções, tudo aquilo estava refletindo para o corpo. Ele estava entristecido, angustiado, o que, eu não sei, nos dias de hoje, a gente diria que ele estava tendo um estresse emocional, uma síndrome do pânico. Ele estava realmente angustiado, entristecido. Eu não sei nem se essas palavras comunicam nas nossas traduções o que o nosso Senhor estava experimentando ali. E aí ele pergunta para os discípulos: e aí, vocês não podem ficar comigo? Aqueles que ele chamou, que ele fez tanto, que ele cuidou, que ele discipulou, que ele amou, que ele serviu. No momento mais difícil da vida dele, ele questiona: e aí, pessoal? Eu não estou pedindo para que vocês façam comida, para que vocês me sirvam. Eu estou extremamente, profundamente triste, angustiado. Eu quero que vocês, na verdade, fiquem comigo. E ele diz para Pedro, que ele o negaria. E Pedro diz lá no versículo 35, olha só, um pouquinho antes: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E aí todos os outros discípulos, o que eles fizeram? Disseram mesmo: não, a gente também. Eu fico tentando imaginar a cena. Pedro, assim, sem noção, eles não estavam entendendo. Jesus já estava falando por semanas que ele teria que morrer. E ali chegou a hora, uma noite antes. E os discípulos ainda estavam processando aquilo. E Pedro fala: de jeito nenhum. Isso não vai acontecer. E os outros discípulos: pois é, a gente não vai deixar que isso aconteça. Eles não estavam entendendo nada. Mas eles se enganam. Na verdade, eles estavam se enganando a eles mesmos. Eles estavam traindo a eles mesmos. Eles não tinham noção. Daí eles vão para o Getsêmani, como a gente leu, que isso significa a prensa de óleo, de azeite. Era um lugar conhecido deles. Era como se fosse um retiro ali espiritual. Eles frequentemente oravam lá. Era um lugar tranquilo para eles. Era um lugar de encontros de Jesus com seus discípulos. E aí Jesus disse: sentem-se aqui enquanto vou ali orar. E quem que ele chama com ele? Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. Quem são os 2 filhos de Zebedeu?
os filhos do trovão, Tiago e João, né, os 3 pescadores. Então, dentro desse grupo maior, ele tinha esse grupo dos mais chegados, e ele chama esse pequeno grupo, esse grupo mais íntimo, para estar com ele nessa hora tão difícil. E Jesus, então, ele começa a se entristecer, a se angustiar. E ele diz: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. E é interessante que até esse momento a gente vê Jesus Cristo forte. Jesus Cristo, ele passou por tantas coisas com seus discípulos, tempestades, né? Lembra quando ele pegou uma corda e expulsou os cambistas do templo? Né? Ele sempre foi vamos dizer, a personificação da fortaleza. Ele é sempre uma pessoa estável, né? E imagina aquele que segura o universo nas suas mãos, o sustentador de todas as coisas, quebrantado, totalmente quebrado. Ele estava se desmanchando, se desmantelando. E o que ele pediu? Ele pediu para os seus brothers, numa situação tão difícil, talvez na noite mais difícil: fica comigo, fica comigo. Eu estou profundamente triste. E eu fiquei imaginando, eles que viram Jesus Cristo, né, aquela fortaleza de homem, sempre, né, lidando com todas as situações de uma maneira como nunca nenhum de nós lidaremos, se quebrar, se angustiar, se entristecer, a ponto de falar que eu estou numa tristeza chegando perto da morte. É uma tristeza de morte. Eu não sei se você tem alguma figura na sua vida, um pai presente ou alguém presente na sua vida, que sempre foi aquela figura de uma pessoa estável, né? Quando as coisas aconteciam, era aquela pessoa segura, que passava tranquilidade, né? Uma figura presente de estabilidade. E algum dia você viu essa pessoa chorar igual um bebê, igual uma criança, perder a compostura, né? Chorar, se entristecer profundamente. E o quão é impactante isso. Eu não sei se você lembra do seu pai, alguma vez você viu realmente ele se jogar no chão, né? Chorar, perder realmente toda aquela estabilidade que ele sempre passou, né? E ver essa pessoa chorar é muito impactante. E quando a gente medita nesse texto, e a gente já leu ele muitas vezes, mas a gente para ver os seus detalhes, é muito impactante também. Né? Você vê aquele que é o sustentador do universo chegar a um ponto de se entristecer e se angustiar numa tristeza mortal. Muito, muito doido. Essa cena ela é poderosa demais. E ele pede então para os seus discípulos ficar ali, né? Fiquem acordados comigo, né? Fiquem comigo. Eu só preciso que vocês fiquem comigo aqui. Aí o versículo 39, indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou. Caiu no chão e orou. Chegou no momento que não tinha mais o que fazer, era o momento de realmente se derramar aos pés do Pai, de se prostrar, de clamar, de chorar. E talvez esse é um momento em que alguém aqui precisa fazer. Talvez hoje, né, é o momento onde você sabe que não tem mais o que fazer e você precisa se prostrar, né, se derramar no chão, clamando. Talvez você está angustiado, você está triste, e o que você tem que fazer é simplesmente cair no chão, rosto em terra, em oração. Não tem mais nada o que fazer. E ele se prostrou e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim como tu queres. E essa oração, ela lembra o quê? Do que a gente lembra essa oração? Vocês lembram do Pai Nosso? Não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. Pai Nosso no céu, santificado seja o seu nome, seja feita a sua vontade. E é interessante que nós vemos Jesus Cristo orando
a oração que ele nos deu, que ele nos ensinou. E não foi simplesmente palavras, né? Ele simplesmente não ensinou, vocês devem orar assim. Na verdade, nós vemos aqui algo muito interessante e muito importante. Jesus Cristo, ele nos deu a sua oração. Nós vemos ele orando a oração que ele nos deu para orar. Ele nos deu a sua oração. Era isso que ele orava. Essa oração ela foi feita, então, no momento mais difícil da vida de Jesus. Ele sabia o que ia acontecer. Ele já havia falado várias vezes, como eu disse. Mas os seus discípulos continuavam ainda viajando. Eles não entenderam. Eles não tinham noção do que estava prestes a acontecer. E nós vemos, então, a parte humana. Jesus Cristo 100% homem, 100% Deus. E nós vemos aqui a natureza humana de Jesus Cristo chorando, clamando, quebrantada, quebrada, entristecida, angustiada, sofrendo demais da conta. E ele diz: Senhor, tem outro plano. Pai, tem outro plano. Eu sei que o Senhor me ama. Pai, eu sei que você me ama. Se for possível, faça alguma coisa diferente. Eu não quero beber desse cálice. Eu não quero ter que passar por isso. Eu sei o que está prestes a acontecer. E eu estou clamando, eu estou chorando, eu estou muito triste. Se for possível, se existe algum plano diferente, se existe uma outra maneira, faça isso. E ele fala de acordo com as Escrituras, né? Jesus Cristo, como no Antigo Testamento, um cálice, ele frequentemente é um símbolo da ira divina contra o pecado. Olha só, em Isaías 51, versículos 17 e 22. Desperte, desperte, levante-se, ó Jerusalém, você que bebeu da mão do Senhor o cálice da ira dele, você que engoliu até a última gota da taça que faz os homens cambalearem. Versículo 22. Assim diz o seu soberano, o Senhor, o seu Deus, que defende o seu povo. Veja que eu tirei da sua mão o cálice que faz cambalear. Dele, do cálice da minha ira, você nunca mais beberá. Jeremias 25:15. Assim me disse o Senhor, o Deus de Israel: pegue de minha mão este cálice com o vinho da minha ira e faça com que bebam dele todas as nações a quem eu o envio. Abacuque 2,16. Beba bastante vergonha em vez de glória. Sim, beba você também e exponha-se. A taça da mão direita do Senhor é dada a você. Muita vergonha cobrirá a sua glória. E no dia seguinte, Jesus então carregaria o pecado de muitos, conforme Hebreus 9:28. O cálice da ira de Deus, da ira divina, cairia sobre ele. Isaías 53, 10 e 11. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias. E a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos. Ele levará a iniquidade deles. 2 Coríntios 5:21. Deus tornou o pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Esse foi o preço do pecado que Jesus Cristo carregou. E ele pagou plenamente. Ele pagou todos os nossos pecados. E o seu grito de angústia lá em Mateus 27:46. Meu Deus, por que me abandonaste? Reflete o extremo poder, amargor, impacto do cálice da ira de Deus que foi derramado sobre ele. Então, existe um cálice que vai ser derramado, um cálice da ira de Deus, sobre toda a terra, sobre todo o ímpio, sobre todo o injusto, sobre todo o homem pecador. E Jesus, como substituto perfeito, ele vem, ele morre no nosso lugar, ele bebe desse cálice da ira de Deus, para que nós não precisássemos tomar mais. Ele vem então, esse rei perfeito, esse substituto perfeito, ele caminha a segunda milha,
Ele carrega a nossa cruz, Ele nos ama, Ele ora pelos seus inimigos, Ele dá a outra face. Ele pediu para que os seus discípulos ficassem com Ele. Eu estou fazendo tudo isso por vocês. Vocês poderiam pelo menos ficar comigo. Mesmo assim, os seus discípulos não ficaram. Eles falharam, como eu e você falhamos, mas Ele continuou. Ele continuou até o fim. Foi muito difícil. Ele pediu para o Pai para que ele afastasse esse cálice, mas ele estava disposto até o fim, se assim era a vontade do Pai. Aí no Mateus 26, um pouquinho mais para frente, nós vemos então o que aconteceu com os discípulos de Jesus. Então, Mateus 26, 56, a parte B, todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Todos os discípulos o abandonaram e fugiram, mas ele permaneceu até o fim. Mudo, calado, ele foi torturado, ele foi humilhado, ele foi rejeitado e ele foi crucificado por mim e por você. Então, a história começa com todos os discípulos falando: não, Jesus, nós estamos juntos, nunca nós te abandonaremos. É isso mesmo, Jesus. Depois de tudo que o Senhor fez por nós, depois de todas as provas de que o Senhor é o Salvador, o Senhor é o Messias, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o Cristo, nunca te abandonaremos. E termina com todos eles fugindo. Eles falharam em ficar ao lado de Jesus, em sustentar, em suportar. Eles se enganaram e fugiram. E Jesus é um grande, gigantesco contraste entre os seus discípulos e nós também. Ele é o único que foi até o final. Nós, eu e você, nós fracassamos. Nós continuamos falhando. Nós continuamos errando. Mas graças a Deus que a nossa fé e a nossa esperança não está no nosso desempenho. Não está naquilo que eu posso fazer, mas está naquele que foi até o fim, que suportou até o fim. Eu não posso, mas Ele pode. Eu não consigo, mas Ele consegue. Eu não posso me salvar, mas Ele me salvou. Então a minha oração é que a gente continue perseverando, não nas nossas forças, mas perseverando naquele que fez, que foi até o final, que não fracassou, que nunca falhou. Que os nossos olhos estejam fitos no autor e consumador da nossa fé. Ele não falhou, ele não fugiu, ele não fracassou e ele foi até o fim. Então, meu irmão, minha irmã, o que a gente pode dizer? Leve o seu fracasso. Leve as suas falhas, os seus medos aos pés da cruz. Porque lá não existe falha, não existe fracasso. Conquistou a vitória. Foi por causa dos nossos fracassos, foi por causa das nossas falhas que ele foi até o final, que ele morreu numa cruz. Então se aproprie dessa verdade. Coloque todos os seus fracassos aos pés da cruz. E não tem como não lembrar do momento onde Jesus ele ora lá em João 17, versículo 1, onde ele diz: Pai, chegou a hora. Ele sabia o que estava prestes a acontecer. E eu fiquei pensando, eu tenho orado pelas pessoas que estão sofrendo na nossa comunidade. Todo mundo sofre, né, em alguma medida, de alguma forma, mas tem pessoas que estão angustiadas, estão tristes, estão passando por coisas terríveis, ou problema de doença séria. E, puxa, como esse texto ele nos encoraja, né? Sabendo que todo dia, todo mundo um dia vai chegar nesse momento onde a gente vai orar, né? Pai, chegou a hora, se possível afaste esse cálice de mim, mas eu estou passando por isso. Né? E nós temos pessoas enfermas, né? Lembrando que vem na minha cabeça, Andréia, o Tarcísio, né? Pessoas com dificuldades, perdendo emprego, e eles estão tristes, né?
eles estão angustiados e talvez as noites deles não tenham sido fáceis, onde eles chegam diante de Deus e dizem: Senhor, Pai, chegou a hora. Mas depois do sofrimento, como diz em Isaías, e eu fiz uma paráfrase aqui, do sofrimento nós veremos a luz e ficaremos satisfeitos. A certeza de que quando a gente ora, essa oração não é que Jesus Cristo ele está com a gente. Na verdade, nós estamos com Ele. Ele sabe exatamente o que está passando no nosso coração. Ele sabe exatamente o que nós estamos passando, o que você está passando. Ele passou por isso também. E daqui a pouco, depois do sofrimento, nós veremos a luz e ficaremos satisfeitos. Então, que o Senhor derrame da sua graça para que, nesses momentos onde chegou a hora, nesses momentos de angústia, de tristeza, nós perseveremos. E as pessoas que estão sofrendo no nosso meio, que nós estejamos do lado. Não dormindo igual os discípulos, mas que nós possamos estar presentes, ficar ali com eles, sustentando eles em oração, principalmente em oração. Possamos suportar e orar esses nossos irmãos que estão passando por dificuldades. Mas no final de tudo, nós temos motivos de sobra, mesmo em meio às dificuldades, para louvar a Deus e agradecer a Deus. Porque Jesus Cristo, ele tomou do cálice da ira de Deus, para que eu e você pudéssemos tomar do cálice da alegria do Pai, eternamente, eternamente. Pai, chegou a hora, mas daqui a pouquinho, nós estaremos todos juntos, na presença dele, sem sofrimento. E é isso essa é a nossa esperança, que como fracassados, como fracos, a nossa esperança está naquele que nunca fracassou, naquele que tem poder para salvar o homem pecador, aquele que tomou o cálice da ira de Deus, para que eu e você pudéssemos tomar do cálice da alegria do Pai eternamente. Senhor, obrigado, porque nesse texto nós vemos algo profundo e impactante. O nosso Senhor, angustiado e triste, sofrendo na carne, por mim, pelos seus filhos. Pai, esse texto nós vemos o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia de forma tremenda. E também nós vemos as nossas falhas, o nosso fracasso de forma tão profunda. E Senhor, como o Evangelho brilha. Como o Evangelho ele se destaca nessas horas. E na verdade é o que sobra, graças a Deus por isso, para que nos agarremos com todas as nossas forças. Porque é só o Evangelho que tem poder para salvar e para transformar as nossas vidas. Pai, eu oro em especial por aqueles que estão sofrendo, que estão angustiados, que estão passando noites em claros, orando. Que o seu Espírito venha com poder sobrenatural. Que mesmo em meio à dor, à angústia, a convicção de que o Senhor está ali presente e de que esse sofrimento é passageiro. E a esperança, Pai, no Evangelho, de que o Senhor enviou o seu Filho para morrer no nosso lugar, para que nós não morramos nunca mais, esteja latente em seus corações, Pai. E, Senhor, que a sua igreja possa clamar e suportar e não dormir como os discípulos. E por meio do seu Espírito que possamos ser suporte para essas pessoas que estão sofrendo. Senhor, tenha misericórdia. Mas muito obrigado, Pai, pelo seu Filho. Nós te louvamos e pedimos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Pessoal, Deus abençoe.
Tenha um excelente dia, uma excelente semana e até breve. Abraço.